Hello, my friends! Vocês estão no Fonzcast. Hoje nós temos uma pessoa muito interessante para conversar, para trocar uma ideia. Continuando nessa nossa pegada de profissões, hoje nós trouxemos uma pessoa que é formada em letras e professora de inglês. Mas nós vamos explanar bastante a questão da escola bilíngue. Ela é professora bilíngue. Hoje com a gente, a Natália Prietro. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Prieto. Eu falei certo? Travou o R? Boa noite, Prieto, Natália Prieto. Prieto. Espanhol. Tá. Agora eu entendi. Fala pra gente, Nath, como é que... Pode chamar de Nath? Sim, claro. Que bom. Fala pra gente, como que você começou nessa formação? Você se formou em professora? Você fez pedagogia? É letras? Então, eu sou formada em letras pela UEM, né? Hoje eu tô fazendo especialização no ensino bilíngue mesmo. Mas, assim, as formações que eu tenho são essas, né? E é isso. Mas você tinha um sonho, assim, de ser professora? Ou você entrou em letras já pensando em ser professora? Ou foi um acaso da vida? Como é que funcionou? Então, não, na verdade, quando eu terminei o colégio, eu queria fazer teatro. Ah, teatro? Teatro, Só que eu fui mãe muito nova, né? Então, meu filho tinha 2 anos na época e aí eu não podia sair da cidade. Então, eu falei, que trabalha com texto, eu gostava de português e fui fazer letras. Entendi. Foi esse o caminho. Só que no meu primeiro dia de aula, o professor perguntou, o que vocês querem ser quando se formarem e tal. O que eu falei, qualquer coisa na área do português, mas eu não quero ser professora de inglês. Você falou? Nossa. Eu achava que eu não ia querer. Até desisti da faculdade no último ano. No dia que eu desisti da faculdade, encontrei um professor de inglês meu. E esse professor falou, você faz letras na UEM, né? Tem uma vaga lá na minha escola. Vai lá. Na escola de inglês, aí? Na escola de inglês, exatamente. Legal. E aí, eu desisti da faculdade e falei, não, agora eu tenho que procurar um emprego. Aí o emprego apareceu na minha frente, no meio da rua. Deu uma sorte, então, até, né? Daí eu falei, tá, beleza, vou testar isso aí. E eu tô até hoje. Isso foi em 2008. Mas daí como é que foi? Você foi lá, fez Bom, se bem que ele já te chamou direto pra ir. Sim. Você não precisou fazer nenhum teste, nada. Não, é escola de inglês, normal, né? Assim, um curso de inglês. E ele já conhecia meu nível de inglês pelas aulas. Então, ele tinha te dado aula, né? Entendi. Aí, nesse caso, eu não fiz nenhum teste. Ele já me conhecia, ele sabia que eu fazia letras. E quando eu comecei, eu peguei turmas mais básicas, lógico. Ele não me deu turma avançada logo de cara. Entendi. Então, eu peguei turmas básicas e aí fiquei nessa escola 1 ano, 1 ano e meio. Aí já parti para outras escolas de inglês. E essa questão do bilíngue? Então, você dava aula de inglês numa escola à parte, exclusivamente de inglês? Isso. E agora, a primeira questão, já que eu tenho dúvida, é saber como que funciona. Porque geralmente tem a escola, tem a grade e a pessoa faz, a criança, né? O aluno faz o inglês à parte. Ou em uma outra escola e tem uma aula de inglês também. Na minha época tinha, né? Sim. Então, tem tipos diferentes, né, de curso. Eu já trabalhei em várias escolas de inglês. Já trabalhei em ensino regular, né? Colégio normal, né? Que não é bilíngue, ensino regular. Mas daí você dava aula de inglês? De inglês. Todos já trabalhei com EJA, né? Ensino de jovens e adultos, que é o supletivo, né? Também já dei aula de inglês para esse tipo de ensino. E hoje eu tô no ensino bilíngue. Então, eu já passei por várias... Já foi trilhando o caminho até chegar aí. Aí, então, tem o curso de inglês normal, que são essas escolas de inglês, né? Que você paga a parte, faz 1 hora, 2 horas por semana ali e tal. No colégio regular, normalmente, os alunos têm também 1 ou 2 horas de ensino. É uma matéria, né? Tem uma hora ou 2, né? É isso mesmo. Por semana, né? E já no ensino bilíngue, o negócio é mais profundo ali. A gente
tem uma imersão na língua de 2 horas, né, de aula por dia. Ah, isso que eu queria saber. Qual que é essa diferença? É. Porque então, só para ficar bem claro aqui, para a gente organizar as ideias. A criança, o aluno, ele estuda e tem uma aula em inglês. Não é uma aula de inglês. Não Por exemplo, geografia, você ensina geografia em inglês. Exato. Aí, ó. Então eu não dou aula de inglês, é diferente. Entendi. Na escola, quando a gente estudava, assim, quando eu, né, tava muito antigamente lá. Não faz tanto tempo assim também, né? A gente aprendia, a gente tinha uma aula de inglês. A parte. Uma aula, Então, no currículo, né? Uma aula do currículo. Então, assim, a gente aprende o verbo to be, vocabulário tal, as cores, enfim, a gramática, a estrutura gramatical. Não. No ensino bilíngue, a gente até trabalha um pouco o verbo, mas ele é muito sutil. A gente dá aula, o que você foi exatamente o que você falou, a gente ensina em inglês. Entendi. Então, a gente usa o inglês, né, como... Na verdade, a gente usa o conteúdo também para os alunos aprenderem inglês, entendeu? Eles aprendem o inglês através de forma prática. Eu ensino, por exemplo, hoje eu dou aula de inglês mesmo. A gente trabalha com textos, compreensão, listening, né? Compreensão de áudio e tal. Mas a gente também trabalha, eu dou aula de ciências em inglês. Eu dou aula de matemática em inglês também. Então, eu dou aula de Science, Mathematics e English. Entendi. Então, mas aí você tem que ter uma formação nessas outras áreas ou você estuda e se prepara a aula e prepara a aula em inglês daí? Isso. Assim, a gente usa... Na escola em que eu trabalho, a gente é vinculado à Cambridge University. Então, nós somos uma Cambridge International School. Então, a gente tem o suporte, a gente tem um amparo, né, de Cambridge. A gente pega os... não sei se você já ouviu falar da BNCC. Não. A BNCC, ela é uma base do currículo nacional. Então, são regras básicas que todas as escolas têm que cumprir aqui no Brasil. Que é regulamentado. Regulamentado, exatamente. A gente tem quase uma BNCC, mas de Cambridge, né, no caso. Então, a gente segue esse parâmetro também. Então, a gente casa os conteúdos, né, da BNCC, das regras que a gente tem aqui, da regulamentação do Brasil, com a regulamentação de Cambridge, e a gente trabalha em cima disso. No caso dessa escola, o ensino bilíngue no Brasil, na verdade, Xande, ele... Chama de Xande? Pode, claro. Ele está sendo regulamentado agora, né? Não tem ainda uma regulamentação certinha? Não. Então, justamente porque surgiram, não sei se você já reparou, né? Mas nos últimos 10 anos, né, deu um pop, assim, de escola bilíngue. Tem vários, tá numa exponencial bem grande. Exatamente. Só que daí a galera começou a questionar o que faz o ensino bilíngue. Essa que é a questão, porque às vezes pode ter uma escola que só fala assim, a gente ensina inglês também, então nós somos bilíngues. Exatamente. Mas não é, porque pelo que você explicou, tem que dar matéria em inglês. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Só que não tem ninguém para regulamentar ainda. Exato. Não, a gente já tem uma regulamentação escrita, mas ela não entrou em vigor ainda. Entendeu? Entendi. Então, assim, agora... Tem a regulamentação, mas não tem o regulamentador. A pessoa que vai lá e fala assim, não, realmente, essa escola é bilíngue ou essa não. É que assim, como começaram a surgir várias escolas, às vezes a escola só tinha uma carga horária maior em inglês, né? E falava que era bilíngue. Começou a se levantar essa questão. Aí o governo veio, fez a regulamentação. E nessa regulamentação, aí tem as bases, né, do professor. Ele tem que ser formado em letras ou pedagogia. Ele tem que ter um nível C1, se eu não me engano, em inglês. C1 seria mais do intermediário? Como é que é? Não. Não entendi. Do avançado. No avançado. E tem que ter um nível, né? Bacana, tem que fazer uma prova para... Isso, tem que ter um certificado de Cambridge. Esse nível, C1, eu C2, fiz essa prova para tirar. Isso, é um certificado internacional.
Então, tem que ter essa certificação internacional. Uhum. Sou formada em Pedagogia ou Letras, certificação internacional. E se for para Fundamental 2, né, que é a partir do 6º ano, aí e o professor for especialista em matemática e ciências, ele tem que ser especialista nessas matérias para poder dar aula de Science e Mathematics. Ah, entendi. Bacana. Então, até a 6ª série, você não precisa ter a formação naquela matéria específica. Você só usa, igual você disse, o parâmetro de lá e tal, e dá a aula, normal. Isso. Agora, a partir da 6ª, você tem que ser formado em matemática, ter feito o passado na prova de Cambridge, para poder ser professor bilíngue, a partir da 6ª série. Isso, exatamente. Ah, entendi. Só que essa é a regulamentação escrita. E ela foi escrita, se eu não me engano, em 2020, para começar a valer esse ano. Mas para começar a valer esse ano. Eu acredito até por conta da pandemia. Deu uma... Tudo enrolou, né? Tudo enrolou, né? E também, além disso, lembrei que é o curso que eu fiz em formação bilíngue. Você tem que ter um curso... tem um curso à parte. À parte, que você tem que fazer para poder ser professor bilíngue. Então, assim... E é um curso pago. Eu acho que não deu tempo das escolas todas se adequarem. Então, acho que precisa desse tempo para as escolas se adequarem mesmo. E aí, a partir... Começar a cobrar mesmo isso. Exatamente. Não está sendo cobrado ainda. Entendi. Mas, bom, é isso. Mas nessa questão, por exemplo... Então, vale a pena eu me especializar, eu fazer um curso, eu ter toda essa... Não dor de cabeça, né? Toda essa... Para quem não gosta de estudar, é uma dor de cabeça. Mas toda essa especialização para virar um professor bilíngue numa escola bilíngue, porque eu quero dizer assim, parâmetro de custo-benefício. Você é mais valorizado? Você ganha mais? Como é que é a carga horária? É igual do professor ou dá um up na profissão? Primeiro tem o status, né, da gente trabalhar numa escola bilíngue. Então, assim, a partir do momento que você trabalha numa escola renomada, por exemplo, né, isso daí já aumenta o status do Eu acho que professor. até a sua vida fica mais fácil, né? Não sei, porque às vezes eu estudei tanto em escola particular quanto em escola pública. E tem várias diferenças, né? De como lidar com o aluno e tal. Então, acho que na escola particular e uma escola com esse status aí, você vai pegar uma classe social mais elevada, né? Exato. Então, fica mais tranquilo para trabalhar ou não. Ou eu tô enganado? São questões diferentes, né? Toda criança vai dar problema, né? Não tem como. Acho que todo tipo de ensino vai ter alguma questão, assim, que vai... né, que pesa, né? Nenhum trabalho é perfeito. Não existe. Não tem como. Então, dependendo do público, uma questão vai ser um pouco diferente. Mas é claro, é muito mais tranquilo, né? Em relação à segurança, por exemplo, né? Que muitas vezes algum professor pode ter em relação ao ensino ser agredido público. Por um aluno. Agredido, eu digo até verbalmente. Sim, isso pode acontece, acontecer, né? Não tem? Nunca aconteceu tem classe comigo, social assim. pra... Nunca aconteceu? Não. Que bom. Ainda bem. Uma agressão, assim, né? Não, mas já, desrespeito, isso tem. É normal. Acho que é mais a questão, um desafio do adolescente, né? Que a gente tem. Mas, enfim. Além disso, assim, do status, tem uma valorização maior, sim. Né? Não é em relação a uma escola particular com ensino regular, uma escola particular bilíngue, a diferença de salário não é tão grande, assim. Mas é tão exorbitante. Existe, sim, e existe aumento da carga horária também, né? Porque, assim, numa escola regular, eu vou ter várias turmas, né? Então, para eu encher minha carga horária numa escola regular, eu vou ter muitas turmas diferentes, vou ter que preparar muitas aulas de diferentes níveis e tal. Não tem uma continuidade. Entendi. Certo? A continuidade, na verdade, é menor, vamos dizer assim. Agora, na escola bilíngue, eu tenho uma carga maior na turma em que eu tô trabalhando. Então, assim, eu vou pegar lá 10 horas semanais em uma turma, 10 horas semanais na outra. Então, com 3 turmas ali, eu fecho uma carga horária de 30 horas. Então vale a pena. Tem uma continuidade, sim. Sim. Isso é legal. É legal também o vínculo com as crianças é muito maior, né? Então, é bem legal. Pega um carinho, assim, muito grande pelos alunos. Isso E a pergunta que eu acho que o povo em casa vai estar querendo fazer, por exemplo, os pais que querem colocar a criança no ensino bilíngue, vale a pena? Vale. Essa vale? Vale muito a pena?
Vale. Na verdade... Até porque eu falo, porque tem toda a questão do investimento, que com certeza a mensalidade vai ser um pouco mais cara, claro, porque o professor é mais qualificado. Mas eu falo, vale a pena porque eu fico imaginando, por exemplo, a criança entra na escola bilíngue. Ela não corre risco de ficar para trás nas outras matérias? Por exemplo, meio que se embaralhar a cabeça da criança? Ou... então, não, essa é uma questão que às vezes os pais trazem, né? Eu acho que é o que Por exemplo, eu ia ficar com o pé meio atrás, pensando nisso, mas explica pra gente, então. As crianças, por exemplo, quando as crianças têm 2 anos de idade, né, que é a idade que você já pode colocar o seu filho numa escola, eles ainda não sabem diferenciar os códigos linguísticos. Então, eles não sabem diferenciar se você está falando português ou inglês, entendeu? Então, é muito mais fácil de você introduzir uma nova língua. Ah, entendi. Certo? E acontece, à medida que a criança vai né, crescendo, ela vai tendo o estímulo da escola em inglês e em português. Aí a criança começa a misturar a língua numa etapa, certo? Essa que é a minha questão. A criança meio que se embananar. Por exemplo, igual você disse, eu dou aula de geografia em inglês. Aí a pessoa, será que a criança não vai ficar meio para trás na questão da grade escolar do Brasil? Não. Isso não acontece porque as aulas de português, assim, né? As aulas que são em língua portuguesa, de geografia, matemática, história, elas continuam. As crianças têm aulas de ciências em português também. Ah, entendi. Então, eu não posso tirar essa carga horária do português para passar para o inglês. Ah, entendi. Então, ficou mais claro agora. Por exemplo, você disse que é science, né? Você dá aula de science e ciência. Em português e inglês. Isso, eles também têm aula de ciências. Então, já não é mais uma preocupação que eu teria. O que os pais às vezes perguntam é assim, mas meu filho não vai misturar, parece que ele tá confundindo as coisas, assim. Às vezes é normal também, né? Ele às vezes chega e fala, this glass, a cup, né? E é normal. Isso, na verdade, é muito legal quando a criança começa a fazer isso, a misturar as línguas, porque quer dizer que ela tá... Ela sabe, por exemplo, ela chega na cozinha e fala, meu prato tá na table. Ela sabe que table é mesa, né? Sim. Então, só que ela só tá se confundindo no idioma, né? Isso. Não na coisa em si, né? Entendi. Exato. Olha aí que legal. Mas era uma questão que eu ficaria preocupado. Mas agora voltando um pouquinho, então. O ensino seria o quê? Essa parte de inglês para português seria o quê? Tipo 50-50, 70-30? É meio? Não é meio-meio. Né? Até porque o português deve ser mais, porque você disse que tem que o science, você tá tentando fazer uma conta aqui. Eles têm 2 horas e 45 de em português por dia e 1 hora e... Nossa... E 1 hora e 45 de inglês. De inglês. É 1 hora a mais de português, né? Do currículo brasileiro, que a gente chama, né? Currículo brasileiro, currículo internacional. Agora me veio uma outra questão na cabeça também. Por exemplo, quando que eu posso colocar meu filho na escola? Tem que ter uma idade? Ele tem que saber falar inglês para entrar em uma determinada série? É claro que se o aluno souber já inglês, fica muito mais fácil. Mas não é, assim, estritamente necessário. Se o aluno entra sem o conhecimento do inglês, ele precisa fazer uma aula extra para conseguir para acompanhar. Porque eu fico pensando, se entra, por exemplo, tipo na 7ª série. Sim. Aí ele não fala inglês, então ele vai ter que correr atrás, né? Porque ele vai ter aula de algumas matérias em inglês, né? Então ele vai ter que entender, né? Sim, ele vai ter que entender. No 7º ano, eu acho que eu nunca vi aluno entrando assim. Eles já entram antes, então. Não, e quando entram, eles já têm o inglês prévio da outra escola, porque hoje, né, a gente sabe, a carga horária de inglês aumentou em várias escolas. Então, assim, ele já vai ter uma noção melhor. E as crianças, cara, têm contato com o inglês hoje tá muito mais fácil, né? É o tempo inteiro, é celular ali. Você vê um bebezinho assistindo vídeo em inglês no YouTube, cantando a música em inglês, em japonês, sabe? Assim, é verdade. Então, o acesso à língua é muito mais fácil. Então, eles pegam mais porque eu perguntei também. isso porque eu lembro quando eu estava na escola, meu inglês era pífio.
eu não conseguia falar nada, mesmo tendo a aula de inglês e tal. Inclusive, quando eu fui morar fora, eu não sabia falar. Então, por isso que eu tive esse... perguntar isso pra você, porque se eu fosse entrar na minha grade escolar, na minha época, e eu fosse entrar, tipo, na 5ª série, eu não ia conseguir entender uma professora falando inglês. Porque a gente tinha menos contato em inglês. Então, o que você falou é interessante, porque a gente hoje tem o celular, tem filme que... Se bem que filme a gente assistia em inglês também, mas ficava vendo a legenda. Eu acho que é o contato geral com a língua e o ensino mudou um pouco nas escolas também. E é isso, eu ia falar outra coisa, mas me fugiu. Aí, ó, uma outra coisa que eu quero perguntar. Por exemplo, a pessoa que é bilíngue, ela não fica pensando, porque eu morei muito tempo fora, e quando eu voltei, eu ia falar uma palavra, eu lembrava dela em inglês e não lembrava em português. Acontece com você? Sim. Mas isso acontece com as crianças também. Acontece também. Tipo, eu falo num nível mais, tipo, 8ª série, 1º ano. Sim, acontece. Acontece também com as Dá crianças. uma embananada na cabeça. Sim. Comigo também, porque assim, as minhas aulas, antes, o professor chegava na aula, né? Quando eu estudava, a professora, hello guys, hoje nós vamos aprender daí falava em sobre o português. verbo to be. Né? Na escola eu só aprendi o verbo to be. Não falando mal da minha escola, nem nada, mas era como era na época, né? Então, diferente. Agora só são diferente. outros. Aí hoje a gente chega, a gente fala 100% ou 90% da aula em inglês, né? Desde crianças. As crianças entendem tudo. Entendi. Na escola, agora você tá dizendo que até a aula de inglês é em inglês mesmo, né? Na minha época foi bem isso que você disse. A professora chegava, hello, hoje nós vamos falar inglês. Não falava, hello, today we're gonna talk in English. Não, aí falava assim, leia essa frase. Fulano, leia a outra. Agora, hello, how are you? Aí eu lia, todo mundo ria da minha cara. Porque o meu acento era diferente, tinha a língua meio preta. Aí eu falava assim. Ainda mais pra falar inglês. Perfeito pra falar inglês. Você acha? Que você fala the. Why? When? This. Você tinha a língua presa? Mais ou menos. Eu acho que era mais pra quando... Eu acho que eu tinha meio receio de falar inglês. Eu acho que todo mundo tem no começo, né? Vergonha. Aí você fica meio nervoso, você fala... Então, é uma coisa também que a gente percebe... igual eu falei, eu já dei aula de inglês pra adulto também, né? É mais difícil o aprendizado, né? É mais difícil porque os adultos têm mais bloqueios do que as crianças. É outra coisa boa de você colocar o teu filho mais novo, desde pequeno, na escola, claro. Entendeu? Porque a gente, cara, os adultos são os que mais têm vergonha e travam na hora de falar. Então, assim, já tive vários alunos que vieram me procurar porque tem vergonha pra ser professora particular, né? Porque eu já dei aula particular online também. Tem a vergonha de ser... Tem vergonha de falar. Dos coleguinhas ficar rindo. E são os adultos. Uma coisa que eu já reparei pela minha experiência, que homens mais velhos e mulheres, assim, lá pelos 20 anos, assim, adolescentes, são as pessoas que têm mais... que tinham, né, quando eu dei aulas, mais vergonha de falar. Ficavam mais inseguras, assim, pela exposição, o medo de errar, né? Entendi. Então, quanto mais novo homem mais velho e a mulher mais nova, entre 20 e poucos. Não tem pesquisa. Nenhum dado, né? É o que você viu. Sua percepção. Minha percepção. Mas faz sentido, né? Às vezes a menina na casa dos 20 anos ali, ela é meio insegura mesmo, né? Então ela já fica com medo de parecer... quando é em turma, né? Quando é em turma. Exatamente. Homem também, quando é em turma. E você falou um negócio que é uma questão que eu queria levantar aqui. Como é que foi a pandemia? Aí foi tudo online. Na pandemia eu já estava dando aula na escola, né? Bilíngue. Nessa bilíngue. Exatamente. Quando entrou. Então, a gente foi pro online, assim, do nada. A gente... sei lá, foi pra casa na sexta. Já travou tudo? Já travou tudo. Aí, na semana seguinte, a gente já arrumou tudo online, sabe? Assim, os professores estavam sem computador, a escola já forneceu e tal. E vamos continuar trabalhando. E você já tinha como é que eu posso dizer, um conhecimento, assim, das ferramentas?
Não. Que é difícil, né? Eu tinha o básico. No começo, né? Eu tinha ou pra trabalhar, assim, como É que você não professora dava aula normal, online é, antes? Zero? Zero. Ah, entendi. Cara, não tinha. É um desafio, então, hein? Foi. E pra maioria dos professores, assim, foi... A gente teve que aprender a... Primeiro que a escola teve que pensar como passar esse ensino. Então, primeiro, a gente não foi pro ensino ao vivo, né? Pelo Meeting e tal, logo de cara. Entendi. Primeiro, a gente começou a gravar vídeo. Então, nossa, eu ficava muito nervosa. Nossa, daí tinha que gravar o vídeo da aula inteira? Eu gravava na minha casa, porque a gente tava isolado, né, e tal. Então, eu gravava, editava, né? Meu namorado me ajudava. Mas aí você aprendeu a editar, já foi uma coisa boa, pelo menos. Eu aprendi a falar na frente do vídeo, aí aprendi a editar vídeo. Foi muito aprendizado. Saiu da zona de conforto, assim dizer. Exatamente. Aprendi muita coisa, só que assim, a que custo, né? Foi custoso. Imagino, pesado. Eu ficava, cara, até 3 horas da manhã, gravando, editando o vídeo pra postar às 8. E aí, sabe, era assim, foi uma então, loucura. pra quem acha que a vida na pandemia tava uma molezinha, pro professor foi pesado. Foi, e a gente não parou. Isso foi muito legal. E aí, hoje eu olho, as coisas que eu aprendi na época, eu faço assim, ó, tão rápido. Aí eu pego e fico assim, gente, eu penei tanto pra fazer isso, sabe? Pra fazer formulário, pra fazer... tudo, pra fazer uma reunião mesmo. Aí depois a gente foi pro online, mas foi penoso, porque, dar aula pra criança ainda... O presencial, é muito mais fácil, você vê a reação, você consegue... Você olha se o aluno tá prestando tem ligação. atenção. Você olha se o aluno tá viajando. Aí, às vezes, você só encosta no ombro dele e ele já... Opa! Ô, professora! Ele já volta pro foco, exatamente. Entendi. Ou você vê se o aluno não tá bem, sabe? Aí, às vezes, online, o aluno tava com a câmera fechada. Ou o aluno não falava. Nossa, ou começava a videoaula, o aluno faz assim... Aí... Como se tivesse travado a câmera. Teve algum que fez isso? Você percebeu ou não? Eu dava aula para criança menor. Não, então eles já não tinham essa malícia. Não, eu também dava aula na época para adolescente. Os adolescentes não abriam a câmera. No último dia ficava só o áudio ali, eles iam dormir daí. Mas às vezes você perguntava alguma coisa, a pessoa tem que responder daí, né? Ou não? Respondia. Aí tinha que tava jogando videogame no meio da aula, assim, sabe? Tá aqui, ó. Tá aqui. Só ouvindo ali a professora e jogando videogame aqui, olha só. Aí eu via ali, daí eu falava, desliga o videogame um pouco e tal. Porque se o aluno fala assim, mas eu tô em casa e minha internet não é tão boa. Ela fica travando. Exato, era desculpa muitas vezes. Só que assim, e o professor... Bom, eu como professora... né, eu contato com os alunos e tal, então fez muita falta, né, o presencial. E quando eu dava aula para os adolescentes, eles com a câmera fechada, aí um dia eles abriram a câmera, eu quase chorei. Por quê? Me emocionei, porque... porque vocês viram eles? Sabe, porque viu eles? Você dar aula para essa TV, você fica falando com a TV, sabe, assim, pro nada. E aí, quando eu vi eles, né? Só que isso já foi, acho que no último dia de aula que eles abriram a câmera, né? Pra dar eu pensei que tinham começado desde o começo, já que... Então, ele era só você e a TV. Não, era eu pra uma tela de computador. E os alunos estavam supostamente ali, mas eu não via ninguém. Mas eu não via ninguém. Exatamente. Aí eles respondiam, eles falavam comigo. Só que você não vê a pessoa, é muito ruim. É estranho, né? O tempo inteiro, sabe? Assim. Até pra saber de onde tá vindo a resposta, né? Ainda mais que a gente tava isolado, né? Tem tudo. Já tem toda aquela... Já tá mexendo, né? Você não sentiu? Nossa, demais da conta. Entendeu? Ficar isolado. Pra nós que estamos nessas plataformas digitais e tal, e estamos nesse ramo de emprego agora, até pra nós foi ótimo. Porque deu esse boom, a pessoa fica em casa, então ela consumia muito mais conteúdo. Agora, eu acho que para professor, e até para o ensino do aluno, né? Deve ter ficado bem defasado, né? Sim. Você reparou que depois que voltou, você viu que teve muito aluno que foi para trás, que tá difícil de pegar no tranco? Ou não? Pegar no tranco. Tem várias questões. Tem a questão dos alunos que não
não conseguiram acompanhar o conteúdo mesmo. Porque né? estavam jogando videogame. Porque estavam jogando videogame. Também, né? Também tem, né? Tem a questão dos alunos, a parte da socialização, que foi complicada. Verdade, entendeu? eu fico imaginando isso também. Porque a partir dos 7 anos é a fase de maior socialização, né? Quando você entra lá na primeira série e tal. Tem um monte de amiguinho e tal, conversa, tem relação interpessoal o tempo todo, né? Exatamente. E as crianças se desenvolvem, né? Tipo, o ser humano se desenvolve através das relações. Então, cortar isso de uma criança em fase de desenvolvimento... Nossa, pesado. Foi pesado. Além disso, teve a introdução às telas. Para as crianças foi muito legal, assim, né? Porque, poxa, eles conseguiram desenvolver habilidades que a gente tá desenvolvendo ainda. Se bem que eles hoje em dia já nascem com o tablet na mão, né? Com o celular. Na nossa época não tinha isso, né? Mas aí foi muito, porque daí foi obrigatório, né? E a questão da tecnologia, das crianças terem tudo na mão, aí já levou a outro problema, que é a questão das crianças não terem mais... os alunos não prestam atenção na aula. Desaprenderam a aprender, né? Exatamente. O tempo de foco das crianças mudou, cara. Diminuiu muito. Imagino, até porque é tudo muito dinâmico hoje, né? Ainda mais agora que eles ficaram na pandemia mexendo no celular o tempo todo. Para parar e conseguir ouvir a professora falando meia hora, 1 hora que seja, deve ser um sacrifício, um martírio para criança. As aulas, a gente já vinha mudando a dinâmica das aulas, né? Porque é uma coisa que a galera sempre fala. Já tá vendo há tempos, já. Há muito tempo, de assim, o sistema de ensino não muda, tudo mudou, menos o sistema de ensino. É o professor na frente falando, os alunos sentados ouvindo. Então, isso vai funcionar cada vez menos, né? Porque o tempo de foco das crianças diminuiu muito. É muito limitado. Uns anos atrás, tinha uma pesquisa que falava que o tempo de foco de uma criança de 10 anos era 60 minutos. Jamais, nem de um adulto hoje né? Eu acho que o meu tempo de foco, eu acho que ainda consigo, mas eu reparei bastante, digo eu como exemplo, né? Porque depois que veio o smartphone, as plataformas digitais, é tanta informação que você fica aqui, vê uma coisa aqui, outra ali, às vezes vê coisas simultâneas. Então, para aprender mesmo, você tem... Agora, eu dou o exemplo do livro, por exemplo. Antes eu lia muito mais, agora é difícil sentar para ler um livro, hein? Sério? Sério. Então, porque... Até porque a gente é bombardeado de informação e tem muita coisa também para... Você vai lá, sempre tem uma série nova, um filme novo. Antes a gente tinha que ir lá pegar a fita VHS, assistia uma por dia. Agora, se você quiser, você assiste 10, 15, 20 filmes por dia, né? Então... Só que esse acesso, apesar de ser muito legal, é prejudicial. Pode ser prejudicial também, né? Pode ser, né? Se não souber, se não tiver limite, se não tiver uso. As crianças voltaram, assim, bem agitadas. Nossa, imagino. Mas, é mais um desafio pro professor, então. Então, a gente tem que, assim... Não dá para dar uma aula, assim, com uma atividade muito longa. Não tem como. Né? Eu diria ali, para uma criança de 10 anos, uns 15 minutos de foco, sabe? Aí já tem que fazer alguma coisa lúdica pra trazer a criança de volta. Isso, aí já faz um brain break, que a gente fala, né? Um intervalo pro cérebro, rapidinho, e já volta pro conteúdo. Então, assim, sempre tem que ter alguma coisa no meio ali que vai despertar eles, que vai chamar a atenção. Vai liberar uma dopamina ali para eles focarem. Porque... Essa questão, né, da dopamina. Isso que eu acho que é complicado com essa era digital que nós estamos vivendo. Tudo solta muito dopamina. Eu acho que por isso que a pessoa fica tão presa na rede social. Exatamente. Porque igual o Instagram, o like e tal. São bombas de dopamina simultâneas, né? Várias, uma atrás da outra. Então, eu tô lendo um livro que é muito bom. Eu achei que ia estar com ele ali, mas eu acho que não tô, não. Ele é de uma psiquiatra americana e ela explica como que o vício, né? Ela estuda vício, na verdade. E ela daí voltou o estudo dela de vício de tecnologia em criança. Só que tudo que tá ali eu vejo muito, interpreto muito para nós, como adultos também, sabe? Porque ela explica os mecanismos, né? Os hormônios, tudo que libera quando você usa e interage numa rede social. Já é feita para
soltar Você esses... você assistiu o Dilema das Redes? Não, esse não. É um documentário no Netflix que ele fala também do how eu Ah não lá, lembro ó. em inglês. Lembra que eu falei que às vezes embaralha as palavras? Ah, De quão prejudicial é a rede social. a rede social, né, para nossa saúde mental. Então, aí, lá nesse livro que eu tô lendo, fala que, assim, você achar uma coisa que te interessa ali na rede social, né, quando você passa, você vai e encontra um negócio que te interessa ali, e isso libera dopamina. Um cachorro rolando, brincando, pulando. Isso, Aí você já passa outro, já tem não sei, uma criança falando alguma coisa interessante. bonitinha, isso. Ah, Aí, beleza. Aí você posta uma foto, o like, a interação, libera serotonina e ocitocina também, quando você interage com seus amigos e manda um meme pro amigo, o amigo responde, tudo mais, você libera ocitocina. Só que daí, quando você fecha, ou você libera cortisol, porque daí libera muito, né? você libera muita substância boa, e aí quando você corta isso, aí você, tipo, sente falta, então você vai buscar mais. É né? adicção, daí. Adicção da tecnologia, né? Vício, né? É um vício, é? Aham. Mas, hein, só pra voltar um pouquinho lá naquela... eu já- na questão bilíngue. Aham. Por exemplo, se tem a escola bilíngue, a criança, ela vai fazer a interação na hora do intervalo, por exemplo. Aí ela encontra lá com os coleguinhas dela. Ela tá falando em inglês ou em português? Normalmente é em português mesmo que eles É falam. a língua materna, né? Que é a gente predominante, ainda tem né? que puxar. Claro. Mas vocês incentivam daí, ó. Fala com seu coleguinha em inglês, tem que conversar em inglês. Sim. Mesmo fora da sala de aula? Sim, é engraçado que o meu cérebro hoje, ele é automático. Ele vê uma criança, ele muda para inglês, assim. Ah, é? Ah, porque você dá aula... entendi. Porque eu dou aula para criança. Aham. Então, com os alunos, eu só falo inglês e eles sabem. Quando eles vêm falar comigo, eles falam inglês. Isso que eu acho legal. Às vezes tá numa roda, assim, é uma professora de português, o aluno conversando, aí eu chego, eles viram pra mim e começam a falar inglês, mesmo que seja um assunto complementar ali, entendeu? Ah, entendi. Você é uma referência de inglês, né? Então. Exatamente, é isso que é legal. Então, hoje, por exemplo, eu estava aplicando uma prova para uma aluna, minha aluna, só que era uma prova de matemática, e eu não estava em aula, né? Eu só estava aplicando a prova para ela. Que era de uma outra professora. Então, na hora que ela falava comigo, essa aluna, apesar da questão ser toda em português, ela falava em inglês. Tudo em inglês. Só perguntando em inglês. Ah, que legal. Mas, por exemplo, você entra uma criança que agora você vai falar Hi, hello, how are you? Eu consigo... Ou você também, ou você consegue? Não, muitas vezes, igual com as minhas sobrinhas, com as minhas priminhas, né, que eu interajo Que às vezes não mais. falam inglês, aí a criança vai olhar e fala assim, o que a tia tá falando? Fica muito automático. Ou então eu dou bronca, sabe? Assim, na hora de chamar a atenção ali, eu falo, guys, né? Aí a criança deve falar assim, ué. Uma outra dúvida minha, que eu ouvi falar, que tem... Não sei, no Brasil eu acho que não tem muitas ainda, mas eu já ouvi falar que tem. A escola é internacional. Qual que é a diferença? Porque você explicou a diferença da bilíngue para regular... Que a regular, só para recapitular, a regular tem uma grade que tem uma matéria em inglês. A bilíngue, o inglês não é matéria, tem a matéria também, mas a metodologia, né? Sim. E a internacional para bilíngue, qual que é a diferença? Calma aí que você me pegou, né? Porque eu ouvi falar que... Não, é porque eu ouvi falar que a internacional é só a questão... só em inglês. Então, inclusive, até as exato. férias deles é de acordo com o calendário do país que for... Então, não, a carga horária é maior em língua inglesa, mas se eu não me engano, tem uma carga horária que é obrigatória em português. Entendeu? tem que ter, né? Tem que ter. Aham. Mas eu não sei como é que é a regulamentação da escola internacional. Mas é outra escola, então, não é a bilíngue, tipo de né? escola, é outro tipo de escola. Porque na minha cabeça eu tava, será que é a mesma coisa? Deve ter algumas diferenças. Daí nesse tipo de escola, eles estudam tudo, né, em inglês, né? Geografia, aí né, tem essa troca ali que você falou.
Entendi. E na sua experiência profissional aí como professora bilíngue, você já viu muitos pais que tiram a criança da escola bilíngue e voltam para a escola regular? Não. Ou é muito difícil? Não, né? São pouquíssimos, Geralmente assim. é o the other way around, né? Eles trazem da normal para bilíngue. Eu acho que é a tendência, assim, sabe? Hoje, no Paraná, em Ibiporã, se eu não me engano, a gente tem a primeira escola municipal bilíngue? Que é bilíngue. É Exatamente. mesmo? No Maranhão também tem escolas bilíngues municipais e ou estaduais. Ai, que legal. Então, assim, tá crescendo. É a tendência, porque a nossa língua cultural, vamos dizer assim, que é a língua franca, é o inglês. Então, vem crescendo cada vez mais, né? O número de escolas bilíngues. Então, isso indo para o ensino público, eu acho que daqui uns 20 anos, eu acho que vai estar, assim... Bem disseminado já. Exatamente. Eu acho interessante porque a criança que entra na escola bilíngue, por exemplo, ela já pode pleitear alguma vaga numa universidade dos Estados Unidos. Então, né? Sim. Então, a gente tem aluno que termina aqui, né, na escola bilíngue e vai pro high school nos Estados Unidos. Vai pro high school. Porque daí já tá aprendendo, já consegue, né? Entender. Outra coisa que, assim... Onde eu trabalho, os alunos fazem a certificação de Cambridge, o mesmo exame que você fez, né? Quando você foi morar fora, o exame que eu fiz também. Eles fazem esses exames, né? Então, desde o 4º ano, a cada ano eles vão já fazendo. vão fazendo uma prova. É tipo a preparação pro vestibular, só que a preparação pro vestibular é pro exame. Todo ano eles fazem aula. E aí, no final do ano, eles se inscrevem nesse exame lá pra ver se passa mesmo, tal, e para atingir a pontuação e tal. Então, hoje, um aluno do 9º ano, ele faz um FCE. O FCE é o First Certificate of English, né, de Cambridge. Mas aí é um nível... Ele é um nível básico. Pós-intermediário. Pós-intermediário, O FCE é a prova... Pra já ser... Que a galera tem que ter para ser professor de inglês. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Pontua pra mim. Então, eu quero ser professor de inglês numa escola bilíngue. Eu tenho que ter o certificado de Cambridge. Eu tenho que ser formado em pedagogia Você tem que ter uma letras. certificação internacional de inglês. Você tem que ser formado em pedagogia ou letras. Você... tem que ter um curso de formação em ensino bilíngue ou uma pós-graduação em ensino bilíngue. Que volta naquilo que você tinha dito, né, Adu? Mas aí você tem que investir, né, no profissional. Tem fazer que investir. O curso. Tem que investir, não tem como. Hoje uma pós ensino bilíngue, ela tá... Deve ser um dinheirinho bom, né? Tá uma grana boa. Tem vários. Não é muito barato mesmo. Porque então... ainda mais que está começando. As primeiras pós-graduações estão surgindo esse ano. Entendi. Até o ano passado não tinha. Não, tinha formação e ensino bilíngue, que não chega a ser uma pós, entendeu? Então, eu acho que vai ficar mais fácil agora, então. Assim, por exemplo, quero ser professor bilíngue, vou fazer essa pós aqui, que daí eu já tô habilitado. Ou não. Se você tiver tiver os outros requisitos, pré-requisitos, requirements, né? Exatamente. Entendi. Mas então, a pergunta é realmente, vale a pena então colocar a criança? Lógico, vale sim. É muito, muito mais vantagem do que... Porque a minha questão era essa, a criança meio que se perder, se embananar. Mas eu acho que quanto mais conteúdo... E outra coisa, como é que funciona daí? Ela fica o dia inteiro na escola? Não, é um horário normal. Ou só de manhã, ou só à tarde. É um período só, né? Mas você acha que mesmo tendo toda essa questão, se tiver alguém que fala inglês em casa, eu acho que dá um up bem forte, né? Por exemplo, se o pai sabe falar inglês, ele conversa sempre com a criança em inglês, sim, aí ajuda bastante, né? Ajuda. Tudo ajuda, né? Tudo, quanto mais inglês. Porque eu lembro que quando eu fui pra lá, eu não sabia falar, eu sabia ouvir, eu entendia o que estavam falando. Mas me formular a frase, como conseguir, igual eu tô conversando com você aqui, nossa, nunca na vida. Demorei, eu acho que 1 ano lá com inglês todo dia, latejando na minha cabeça. Sim. Mas eu acho que... Eu entendi o que você quis dizer. Quando a criança é pequena, ela é... Como é que eu posso dizer? Que nem uma esponja. Exatamente. É uma esponja, porque daí o conteúdo vem, já agrega, já pega rapidinho, né?
Sim, e eles não... O lado do cérebro, quando você vai adquirir a tua língua materna, né, ele é mais... Você vai adquirir de forma mais instintiva, vamos falar assim. A segunda língua, depois de mais velho, você vai... não é instintivo, você vai ter que usar uma outra região do cérebro, entendeu? Então, é um negócio que a construção ali da nova língua vai ser mais difícil, sabe? Quanto mais velho você fica, mais difícil fica mesmo de aprender. Não que é impossível, assim, né? E às vezes mesmo as pessoas podem ter facilidades, né? Pode ter mais Pode facilidade. pegar mais fácil. Ou não, né? Depende da pessoa também. Mas quanto mais novo, realmente é melhor, né? O estímulo é melhor. Só que as crianças, você me perguntou agora há pouco sobre se as crianças falam entre si, né? Isso. A gente dá o que a gente chama de input para o aluno, né? A gente dá todo o estímulo em língua inglesa. Para ele falar. Né? Ele ouve, na sala de aula ele fala, né? Esse é o input. O input, na verdade, é o que ele recebe de estímulo. E o output vai ser a hora que ele falar. A hora que ele, né, que ele produz. O output natural, ele começa a se dar a partir do 3º, 4º ano. Então, a partir dos 8, 9 anos de idade. Que é quando o aluno vai reproduzir a língua naturalmente ali, o inglês, a segunda língua, né? Porque ele não tem estímulo o dia inteiro, ele tem estímulo de 2 horas por dia, né? E o resto do dia ele tem estímulo em português. Então é lógico que ele sempre vai para a língua mais... para a língua materna, né? Que é a zona de conforto, né? De falar, assim. Porque que ele sabe que todo mundo vai entender. Claro. Até porque tem muita gente que não vai falar inglês, então ele vai ficar ali falando pro vento, né? Se for a teacher, né? Mas eu vi uma psicóloga, esses tempos atrás, numa reportagem, que ela disse que às vezes quando você tá falando a segunda língua, você muda até a sua personalidade. Você já percebeu isso? Sim. Comigo acontece. Comigo também. Como que fica a sua personalidade? Eu fico mais frio, porque eu morei muito tempo na Irlanda. E lá eu era mais centrado. Aqui é Brasil, né? Um país tropical. A gente é mais... Eu não quero dizer feliz ou infeliz, mas aqui a gente é mais comunicativo e tal. Quando eu começo a falar inglês, eu percebo que até o meu tom de voz já muda. Eu já falo meio assim, meio... you know what I mean? Eu já falo mais baixo, mais baixo, mais centrado. E eu percebi essa questão da personalidade, porque não... Ela disse, na hora me deu uma ligada assim, que eu falei, nossa, olha, eu mudo também. Até os meus pensamentos mudam um pouco. Sim. Você já percebeu isso que acontece com você? Acontece comigo. E uma das coisas que eu vi também é porque você acaba usando o seu lado racional. Muda mesmo. É que quando você falou essa questão do cérebro, eu falei assim, realmente, a gente tá usando outra parte. E quando você quer pensar, tomar uma decisão racional, pensa na segunda língua. Aí a dica. Eu já li isso, né? Já vi vídeo também. Agora, nessa fontes, não sei. Fontes, não vou dar. Mas que você, para tomar uma decisão racional importante, pensa na segunda língua. Tipo, esse emprego vale a pena. Aí você já pensa em inglês, por exemplo. Que interessante, eu não sabia disso não. Isso a psicóloga não me falou. Should I invest this money here or there? Daí você começa a calcular mais friamente, porque você se distancia um pouco mais, né? Então acho que quando... A língua materna ela é mais emocional, né? Ela mexe ali na nossa infância, vamos dizer assim. Será que quando você tá na festa e já tá com álcool na cabeça, é melhor pensar em inglês então? Pra não fazer besteira? Cara, eu nunca... Vamos testar. Nunca pensou isso? tem que testar uma hora, né? Mas uma época eu recebi muito gringo aqui em Maringá, né? Que eu fiz parte de uma organização lá universitária, né? Quando eu tava na universidade. E aí, cara, eu sou mais comunicativa em inglês. Eu não sei, eu tinha muito mais facilidade em conversar com eles de uma forma mais neutra mesmo, assim, sabe? Porque em português eu acabo sendo mais tímida do que em inglês. Olha só. Foi essa mudança que eu percebi. Isso que você viu, que a psicóloga disse, então. E aí eu pareço mais centrada quando eu tô, né, em inglês também. Eu também percebi isso em mim. Você é mais despojada quando você fala inglês, então. Você fala melhor, se expressa... Não que você expresse melhor, né? Porque eu acho que não tem como se expressar melhor em inglês do que em português, mas...
você quebra a barreira. Eu quebro. Não fica tão tímida, você diria. Sim, e isso também se deve ao fato de eu receber a galera. Então, assim, eu recebia os gringos, eu tinha que apresentar Maringá pra eles, né? Eu tinha que apresentar a cidade, eu tinha que acolher eles, ensinar várias coisas pra eles também. Então, eu acho que isso fez com que eu me obrigasse a ser mais comunicativa em inglês com eles. Só que, ao mesmo tempo, eu também pareço mais centrada, pareço, sabe, né? Em inglês. Em inglês. Mas você repara isso na sala de aula? Você vê que a criança, quando tá falando, ela dá uma mudada ou não? Eu acho que como está se formando... Eu acho difícil também, porque como tá se formando e tá aprendendo o inglês e o português, eu acho que meio que... É difícil de... Porque eu falo, o meu caso é porque eu morava em outro país, era outra cultura e tal. Como eu me relacionava com as pessoas lá era diferente. Então, acho que é por isso que muda bastante no meu caso. O que eu percebo é que as crianças, os adolescentes ali, quando eles vão falar de uma besteira, uma coisa que, né, que eles fizeram, contar uma coisa engraçada... Aí eles falam em português. Aí eles falam em português. Pra ficar o mais claro possível. Ou quando envolve um sentimento ali, pode ter a ver, sabe? Então, entendi. Se eles, né? Não sei. Mas eu não reparei, vou botar reparo. Vê o menininho que gosta daquela menininha, por exemplo, chega, como que ele vai... Se ele vai chegar em inglês ou em português, se tem algum sentimento, eu digo, né? Ou se ele tá nervoso, bravo. Quando ele tá bravo, quando a criança tá brava com você, por exemplo, você fala... Não vou falar palavrão, né? Mas tipo, F, teacher, ou tipo, professora. Não. É diferente. Eu tenho um aluno que ele foi muito novinho para os Estados Unidos, então ele aprendeu inglês muito novo e tal. Então ele fala muito melhor quando ele tá nervoso em inglês. Entendeu? Ele consegue se expressar bem comigo ali em inglês. Eu sempre, quando eu tô nervoso, eu penso em inglês, sabia? Porque o meu trabalho lá era muito estressante, tá? Eu trabalhava em restaurante, então eu sempre... Quando eu vou estourar, eu fico... Não vou falar, né? Mas... essas coisas. Tudo eu não penso no português. Mas eu não tive essa oportunidade, né? De estudar numa escola bilíngue. Então vale muito a pena, hein? E a vivência também que você teve lá é diferente. Mas eu também, às vezes, quando eu vou falar... Quando eu penso, quando eu tô nervosa também em casa, eu misturo muito. Eu acho que já virou... Rotina, né? Rotina, assim. Eu misturo muito português e inglês, né? Não sei se você fala sozinho em casa, eu falo. Com o meu cachorro eu falo em inglês, às vezes. Eu falo muito bem sozinha. E aí, às vezes, eu misturo, assim. Às vezes, quando eu tô só falando inglês e tal. Quando eu quero concatenar ideias, assim, né? Daí eu falo inglês também. Mas é legal. Bacana. Mas, agora voltando pro lado empresarial. Por exemplo, você acha que pro empresário que tem uma escola, vale a pena fazer essa transição? Tipo, eu tenho minha escola regular, eu vou mudar ela para a escola bilíngue. Deve ser difícil, até porque vai ter que contratar um profissional mais qualificado, vai ter que mudar tudo. O que muda? Cara, tem que mudar toda a grade da escola. Depende, né, de como a escola é hoje, mas eu acho por maior trabalho que dê, vale a pena. Vale a pena, é a tendência, também. Não é? A tendência é... Quem começar agora já vai sair na frente, né? Porque... Exatamente. Quanto mais cedo regulamentar ali, se você regulamentar a sua escola, a escola que você... da qual você é mantenedor e tudo mais, aí eu acho que é um investimento que vale a pena, que no futuro vai dar frutos. Mas bom. As escolas fazem parceria com a escola de inglês também, né? Então, assim, hoje tem vários tipos de escola, vários tipos de ensino de inglês. Vou falar que o bilíngue é o melhor, né? É muito melhor do que a escola regular, do que qualquer outra escola. Também não dá pra generalizar, entendeu? Então, assim, são tipos diferentes de conhecimento. A gente sabe que o cérebro bilíngue, ele funciona de uma maneira... melhor, estimula muito mais áreas. Assim como um cérebro musical, né? Se você estuda música desde criança, também. Entendi. Sabe? Então, quanto mais estímulo você recebe desde criança, mais fácil você vai se desenvolver. Eu vejo que as crianças que estão no ensino bilíngue, elas se desenvolvem mais rápido. Então, assim, para um pai vale a pena. Para um empresário, eu acho que também vale, a longo prazo.
Mas existem vários tipos. Então, não tenho condições de colocar meu filho numa escola bilíngue, que também é uma questão. Mas se fosse pontuar, por exemplo, não tenho condições, ou tenho. Na verdade, vou mudar. Tenho condições, mas eu posso colocar numa escola regular e pagar um inglês à parte. Então, você ainda acha que a escola bilíngue vale mais a pena? Sim. Claro, né? Porque Sim. tem toda a interação, tem tudo... Sim. E é a tendência, né? É a tendência. Entendi. Maravilha. Mas acho que é isso mesmo, Nath. Você quer deixar mais algum recado pra galera em casa? Quer falar mais alguma coisa que você acha que é interessante? Que o pai da criança que tá pendendo para colocar na escola bilíngue deva saber? Cara, eu acho que Ficou bem explicado, ficou bem né? explicado, eu acho, né? Você Bom, quer... os importantes é sempre os pais buscarem, né? Conhecer, entender como é que funciona melhor, boa. pesquisar, enfim. Você entrou num ponto importante. Como saber qual é a melhor escola? Dentre as bilíngues. Por exemplo, eu quero colocar meu filho, eu vou escolher a escola bilíngue. Qual eu escolho? Porque agora que são novas e tal, tem algum... Bom, você pesquisar, lógico, Pesquisar, né? né? Ver o tempo que a escola Já é bilíngue? já é bilíngue, já ensina, já atua dessa forma. Ver a filosofia da escola, porque às vezes a escola pode ser excelente, mas você não casa, né? Não casa com a tua filosofia de vida. Enfim, a melhor escola tem Perguntar que ser para os pais que já colocaram os filhos o boca a boca. como que a criança está Hoje se desenvolvendo. tem. Porque realmente você falou que não está regulamentado ainda, então... Porque não dá para mim entrar num site e falar assim, essa aqui tá... Essa é bilíngue mesmo. Mas as escolas estão se adaptando aí. Então, assim, é fazer a pesquisa, né? Acho que Porque todo mundo faz. Deve ter muita escola que fala que mas que não se adequa a todo. Até porque eu acho que eles não sabem tudo que tem que ter, né? Ou não? Não que hajam de má fé. Não é isso que eu tô dizendo. Mas que coloca na grade. Tem o inglês, mas não é bilíngue, né? O inglês tem que ser metodologia, tem né? programa bilíngue, que é diferente de uma escola entendi. bilíngue. Uma escola que tem um programa bilíngue, às vezes é um preço a mais que o pai paga para deixar a criança na escola. Umas 2 horas a mais, daí falando em inglês. Que daí já não tá na grade curricular. Então, tem diferentes tipos, né? Então, para ser chamado de escola de bilíngue, tem que atingir aqueles parâmetros lá que eu falei. Agora, tem escola que pode ofertar um programa bilíngue, que daí você paga mais, né? Não é todo mundo que precisa pagar esse preço, enfim, e os filhos ficam a mais estudando inglês. Daí cada um vai procurar ali o que cabe no bolso, o que cabe na filosofia de vida, né? É isso. Porque o bolso pesa nessa hora, né? Eu acho que todo pai quer o melhor pro filho, né? Mas às vezes não tem condição, né? E você continua praticando o inglês depois que você voltou? Sim, consegue praticar? Eu pratico, eu uso bastante música, filme eu tento assistir sem legenda, ou com a legenda em inglês. Consigo. Tranquilo. Depois de um tempo, que fazem anos já que eu voltei, mas eu vejo que eu tenho uma certa dificuldade. Se a gente estivesse fazendo essa entrevista em inglês, eu acho que eu ia ter que ficar, sabe... tipo, puxando as palavras, tentando formular a frase. Eu lembro quando eu comecei a falar inglês, eu ouvia todo mundo, aí eu falava... Aí, por exemplo, a gente tá conversando, tinha mais alguém aqui, aí eu ficava assim, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, mas não vinha na hora. Aí eu formulava a frase. Se eu tivesse feito uma escola bilíngue, eu não ia ter passado por isso, né? Mas é experiência, né? Eu aqui na entrevista, eu tô falando português, às vezes eu fico, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo. Não, mas teve até uma hora que você soltou um inglês ali no meio, né? Um português aqui, falho. Mas é legal, quando eu dei aula em escola de inglês mesmo, daí ia dar aquela aula introdutória, né, pros alunos, eu sempre falava assim, tipo, você vai aprender inglês... a falar inglês falando, né? Eu sempre falava, tipo assim, se eu mostrar uma bicicleta para alguém que não sabe andar e falar, tem que andar assim, beleza, a pessoa não vai saber andar de bicicleta, entendeu? Então, você falou que, tipo, você ficava lá formulando e tal, né? Você aprendeu como? Falando. Você tem que montar em cima da bicicleta e sair andando, né? E errar. E é assim.
Mas eu errava bastante, hein? Porque quando eu cheguei lá, como eu falei pra você em off, né? Eu falava hello e yellow. Então não tinha muita... o que eu sabia falar. Eu tô aqui caindo a ficha. O que eu sabia falar era isso. E olha que eu tive essa 1 hora de... Eu acho que era 1 hora por semana, né? Mas olha só que interessante. Eu tive inglês na escola e na hora de fazer o vestibular eu optei pelo espanhol. Que eu achava mais fácil. Por quê? Porque gente se parece soa mais fácil. Mas eu acho que hoje em dia a criança não. A criança vê muita coisa em inglês, né? É bombardeado por informação em inglês. Sim. E outra, hoje em dia tem muito input. Como é que é? Hoje em dia tem o Google Translate, tem Qual que é aquele aplicativo? Que você chega em qualquer lugar do mundo, por exemplo, você vai pra Alemanha. Você coloca lá, você fala em português e sai em alemão. Não sei. Não conhece esse? Não, esse eu ouvi falar, mas eu não sei o nome. Eu não lembro o nome também. Mas o Google Translator ali tá... Eu lembro que eu andava com o dicionário. Isso. Só que, nossa, era duro. Aí, por exemplo, eu ia falar assim, posso deixar meu currículo aqui. Era uns 20 minutos eu procurando. Você não tinha a frase pronta? Aí essa eu saía já pronta. Porque daí eu saía falando para todos. Agora, por exemplo, é perguntar alguma coisa, por exemplo, tipo, onde que fica a esquina de tal lugar? Aí eu tinha que... Uma frase nova que eu tinha que formular. Nossa, aí era tenso, hein? Não, e olha que legal. Eu nunca morei fora. Eu aprendi... Você nunca morou fora? Não. Mas já fez intercâmbio, ou não? Não. Eu aprendi inglês recebendo os gringos. Aprendi a falar. Mas você recebeu bastante aqui, tá? Então. Eu fiz o curso de inglês, né? Eu fiz um curso de inglês. E aí, quando eu terminei o curso, eu não falava direito. E eu terminei, assim, tipo, nível... avançado. Um abaixo do avançado, upper intermediate. E eu, supostamente, eu sabia muito inglês, assim. Só que eu não falava, não conseguia falar. Porque daí eu ficava montando a frase na minha cabeça. E foi quando eu comecei a receber a galera de fora. Então, logo no começo, cara, era a pronúncia errada. Era a frase quebrada. O tempo assim verbal, também. eu me atrapalhava muito. Exatamente. Nossa, enfim. Aí eles iam me dando um toque, eles me davam um toque às vezes e tal. Aí eu fui falando, eu era obrigada a conversar em inglês, eu recebia gente da Rússia, Finlândia, da Alemanha, China. Cara, conheci gente tipo, do mundo inteiro, muito legal. E aí eu tinha que falar inglês com essa galera. Nem espanhol, assim, a galera que vinha do Peru, Argentina e tal, eu também falava em inglês, porque meu espanhol não é muito legal. Não rola. Não. Mas você repara que essas pessoas aí que eu aprendi. Essas pessoas de outros países, por exemplo, você citou China, Rússia, eles falam inglês bem, né? Cara, ou tem uns que igual o brasileiro, quando... Não, todo mundo que vinha pra cá, eu acho que era uma demanda ali, né? Tinha que ter o inglês, eu acho que era obrigatório ter pelo menos, porque né? Um quem certo tá nível. saindo já. Ou Entendi. o português, né? Mas na Europa é meio que todo mundo que eu conheci falou que é geral, assim, que eles aprendem desde criança, que é meio que natural, assim, é a língua franca, né? Então... Mas você acha que lá então seria uma escola bilíngue ou não? Cara, não sei como é que funciona. Não sei também. Porque se aqui no Brasil é tendência, provavelmente lá já deve ser uma realidade, né? Ou não, né? Não sei. Eles devem ter já uma carga horária maior, né? Mas eu nunca pesquisei isso. Interessante essa pergunta. Vou pesquisar. Fica pro próximo. Não, vou pesquisar depois. Viu, galera? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pra Nath, você deixa o seu Instagram. Depois a gente coloca. Se você quiser falar seu Instagram já, a galera pode mandar pergunta, você responde? Sim, sim. Porque eu acho que vão ter pais que vão querer saber, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa que nós não explanamos. Eles podem entrar direto em contato com você? Pode. Qual que é o Instagram? Nath, Nath, _ Prieto. 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 Agora eu falei certo. Prieto. Prieto. Maravilha. Beleza. Isso aí. É isso aí, galera. Eu quero pedir para vocês deixarem um joinha. Mete o botão no like aí para ajudar o canal. Se precisar, deixa alguma pergunta. Deixa na caixa de comentários. Façam comentários para ajudar. E é isso aí. Obrigado pela sua participação. Obrigada. E goodbye. Valeu.
Valeu. Fê,